Bem-vindos e bem-vindas ao episódio podcast O que são terrenos etnográficos, como podem contribuir para a reflexão em torno das questões climáticas. Esta é a participação do CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, na Noite Europeia dos Investigadores. Estamos aqui reunidos no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores 2021. O tema deste ano está alinhado com o Pacto Ecológico Europeu, que propõe que o impacto no clima seja neutro até 2050. Nesse sentido, e pensando numa ciência para o clima, a Noite Europeia dos Investigadores em Portugal pretende explorar as dimensões social, económica e ambiental da sustentabilidade, promovendo a relevância da ciência e da investigação para contribuírem para a neutralidade climática. O CRIA é um centro em rede de investigação em antropologia, uma unidade interuniversitária que envolve o ISCTE, a nova FCSH, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho e que existe desde 2017 como unidade ID em antropologia. Para esta conversa, temos connosco 3 investigadores cuja pesquisa dialoga de forma diferente com o tema da Noite Europeia dos Investigadores. Vou passar a apresentá-los. O primeiro que temos aqui, por ordem alfabética, é o Gonçalo Salvaterra. O Gonçalo é antropólogo, atualmente frequenta o doutoramento em Antropologia, Políticas da Imagem e da Cultura e da Museologia, que é do ISCTE e da nova FCSH. O Gonçalo tem trabalhado com temas como conhecimento local, percepções sobre a natureza, como forma de entender as interações entre pessoas e ambiente. Em paralelo, tem também combinado a pintura e a pesquisa etnográfica. Em seguida, temos a Joana Martins. A Joana Martins é licenciada e mestre em Antropologia e no mestrado trabalhou sobre movimentos neopagãos em Portugal, com enfoque na celebração cíclica e a sua relação com as questões ecológicas. Atualmente é também doutoranda em Antropologia no ISCTE e tem seguido a mesma linha de investigação, em particular trabalhando com o impacto do paganismo contemporâneo no espaço público e político, sobretudo no que toca também a questões ecológicas e de género. Por fim, temos a Tânia Munhoz, que é doutorada na área de Antropologia Biológica e atualmente professora na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é também investigadora do CRIA e tem trabalhado também na área da antropologia biológica e a sua investigação combina dados empíricos do comportamento socioecológico dos primatas com a genética e a etnoprimatologia e ecologia das doenças. E assim, se calhar para começar e para nos irmos situando na temática, eu iria pedir para cada um de vós começar a falar sobre os contributos que a antropologia tem para uma reflexão em torno das questões climáticas e da sustentabilidade também, e qual a relação ciência-clima e como é que nós, enquanto antropólogos e antropólogas, podemos contribuir. Tânia, pedia então para começares aqui a lançar o debate. Eu trabalho há mais ou menos 15 anos com questões relacionadas com a conservação de primatas não humanos, num contexto da África Ocidental. E estamos a falar de um contexto em que a pressão humana de comunidades locais é bastante intensa e tem vindo a crescer e que em grande medida colide com as questões precisamente que nós abordamos relacionadas com a subsistência de populações naturais de primatas não humanos, nomeadamente através de por vezes competições ou partilha de recursos. Obviamente que com alterações mais drásticas e muito rápidas dos próprios ambientes naturais, esses confrontos entre populações humanas e não humanas, nomeadamente as espécies em que eu me foco são os primatas, muitas das vezes e estão num crescendo de colisão e de competição. E às vezes é muito difícil conciliar a subsistência dos humanos com os não humanos. E temos visto nas últimas décadas uma pressão cada vez maior neste sentido, com consequências dramáticas para ambos os lados, porque com o uso insustentado dos habitats e dos recursos naturais, que são muitas vezes necessários à subsistência das populações, levam a que estas populações de primatas fiquem em níveis de subsistência críticos, por falta de espaço, por falta de habitat, porque têm que depois de usar os recursos que também são usados por humanos. Isto leva a conflitos e obviamente a contacto que pode gerar
danos negativos para uma ou outra parte, ou até, nomeadamente em termos de confrontos, ou até de contágio de doenças. E, portanto, estamos a ver um crescendo cada vez maior destes contactos em regiões antropogénicas e uma necessidade muito grande de abordar estas questões de uma forma urgente, mas focando as duas dimensões, a dimensão humana e não humana, e tentar prevenir consequências negativas a curto prazo. Aqui já não falamos a médio prazo ou a longo prazo, estamos a falar em consequências a curto prazo. Gonçalo, se calhar agora pedia-te a ti para apresentares um bocadinho a tua pesquisa e de que forma é que se relaciona com os temas da Noite Europeia dos Investigadores, nomeadamente a questão climática. A minha pesquisa, que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos 3 anos, tem-se focado na conservação da natureza na África Ocidental, mas numa perspectiva cultural e social. Tenho trabalhado com conservacionistas nacionais da Guiné-Bissau, mas também com conservacionistas internacionais, particularmente de uma ONG estrangeira que opera no território guineense há sensivelmente 12 anos. Essa ONG tem estado muito focada na conservação de chimpanzés, num setor da Guiné-Bissau chamado Bué. E a minha preocupação fundamental tem sido tentar compreender como é que os discursos em torno da conservação da natureza são veiculados nas diferentes instâncias, começando pelas instituições internacionais, ou, se quisermos até lhe podemos chamar meta-instituições, como a União Internacional para a Conservação da Natureza, o World Wildlife Fund, mas também instituições que às vezes não associamos tanto à conservação da natureza, como, por exemplo, o Banco Mundial, e como é que esses discursos depois são reapropriados pelas populações locais ou contestados. No caso particular em que eu tenho trabalhado, a conservação da natureza tem dois lados. Em primeiro lugar, tem uma associação direta com o desenvolvimento. Nós não podemos, para as populações com quem eu trabalho, desenvolvimento e conservação são duas faces da mesma moeda. E isto prende-se também particularmente com o facto de, particularmente a partir dos anos 80, os discursos da conservação terem-se virado para a noção de que não era possível conservar a natureza sem o envolvimento das populações locais e sem nos levarem estratégias que são apelidadas de estratégias win-win, em que ambas as partes ganham. O que a minha pesquisa tem revelado é que dificilmente as duas partes conseguem ganhar, sobretudo porque, no contexto da Guiné-Bissau, a grande estratégia win-win apontada é o turismo, o ecoturismo neste caso. E vemos que os poucos ganhos financeiros do ecoturismo são concentrados muitas das vezes nas instituições que promovem a conservação. E este é um problema que é impossível evitar e que deve ser abordado. Quanto à relação da antropologia com o ambiente e a voz que a antropologia pode ter e contribuir para as discussões em torno da crise climática, eu penso que a antropologia também é bastante heterogénea e, portanto, dentro das pessoas que fazem antropologia e que são antropólogos ou antropólogas, as abordagens também variam. E, portanto, qualquer opinião que eu expresse aqui será sempre a minha visão particular. Todavia, eu penso que a antropologia tem um contributo grande, que é um olhar atento às questões micro, mas que não se desliga das questões macro. Por exemplo, a Tânia mencionou que os primatas estão ameaçados na Guiné-Bissau, em particular porque há um avanço sobre os seus habitats, o que é verdade. E muitos conservacionistas no terreno apontam uma monocultura como uma das maiores responsáveis, o caju, que na Guiné-Bissau tem uma grande influência. Salvo erro, é o país com mais caju por metro quadrado do mundo. Só que não podemos nos desligar das questões macro, que é o que é que leva a Guiné-Bissau a cultivar caju. Apesar do caju ter sido levado pelos portugueses
durante a primeira fase da colonização, no final do século XIX e início do século XX, o caju só ganha dimensões consideráveis a partir dos anos 80, quando a Guiné-Bissau recorre ao Fundo Monetário Internacional, e é por recomendação do FMI e dos ajustamentos estruturais que seguiram aos seus empréstimos que a Guiné-Bissau aposta no caju. E, portanto, há uma relação direta entre a economia global e os impactos ambientais que se vive no país. Obrigada, Gonçalo. E agora, por último, talvez passava a palavra à Joana Martins também para explicar um pouco do seu terreno e de que forma é que se relaciona com estas temáticas que os colegas também trouxeram. O meu tema é um pouco diferente dos meus colegas. Eu trabalho com o movimento religioso e espiritual, que é o paganismo contemporâneo, que tem como um dos seus princípios centrais a veneração da natureza. Portanto, considera a natureza e o meio ambiente como sendo sagrado e senciente. E este princípio acaba por guiar as suas práticas, as suas crenças e as abordagens morais e éticas ao meio ambiente. E tendo em conta que por muitas vezes o envolvimento dos indivíduos com o ambiente parte de motivações religiosas e espirituais, é bastante importante compreender como é que se dá esta ligação. Portanto, é comum no meu terreno, e considerando este princípio, que sejam realizadas cerimónias e rituais em que a presença do meio ambiente esteja presente e seja central, mas também participar em outro tipo de ações, neste caso manifestações e marchas, organizadas por grupos ambientalistas, e estabelecer um diálogo com estes. E é a partir da minha pesquisa etnográfica que eu tenho vindo a ver que este diálogo tem sido estabelecido. Só a partir dessa dimensão mais micro, pegando no que o Gonçalo disse, da abordagem da antropologia, olhar de um lado macro, mas a partir do micro, que este engajamento e a forma como se dá este diálogo é bastante criativo. Passa não só por uma dimensão mais pública de participar em manifestações, seja manifestações na rua, seja através das redes sociais, mas também incorporando algumas das palavras de ordem que são ditas nestas manifestações, nos próprios rituais e nas próprias cerimónias, com foco principalmente de cura e de consciencialização para o ser humano face à sua ação perante o ambiente. E este engajamento acaba por nos fazer levantar várias questões e também pôr em causa, por norma, considera-se a religião e a espiritualidade como algo muito pessoal. Neste caso, é sim uma dimensão pessoal, mas também esta dimensão coletiva de preocupação com o clima e com a ação humana e todas as consequências das políticas neoliberais e capitalistas na exploração de recursos, na poluição, na própria exploração pela indústria pecuária dos animais para consumo e para alimento. E tudo isto acaba por conseguir estar enquadrado e interligado com uma prática religiosa e espiritual pessoal, mas também coletiva enquanto comunidade religiosa. E este trabalho etnográfico é bastante rico porque nos dá estas várias dimensões e estas abordagens diferentes que acabam por nos desconstruir um pouco as nossas ideias já pré-construídas do que é um grupo religioso ou espiritual, ou o que é um grupo ambientalista, como isto pode estar interligado. Obrigada, Joana. Ao ouvir-vos, antes de mais surgiram-me várias questões, mas há aqui uma que eu gostava de vos colocar e que prende-se também com a própria reflexão antropológica quando falamos de questões ecológicas, de natureza, que é a própria concepção de natureza e como é que existe uma visão hegemónica que vê a natureza mais como um recurso e de que forma é que vocês acham que isso pode ter impactos ou não nos vossos terrenos e de que forma é que isso se manifesta, a natureza enquanto recurso, porque se pensarmos na crise climática, não é?
e formos ver de todos os seus antecedentes, existe este denominador comum que vê a natureza enquanto um recurso, não é? Uma exploração, portanto a natureza serve para podermos retirar dela algo, e o Gonçalo falou agora com novas tentativas que tentam dar novos usos a espaços ditos naturais, mas também sempre nessa perspectiva de utilização desses espaços, nomeadamente com a questão do turismo e do ecoturismo. Então gostava que se vocês pudessem refletir um bocadinho sobre isso, porque se pensarmos no que é a natureza para primatas, para populações da Guiné-Bissau ou para pessoas que praticam o neopaganismo, o paganismo contemporâneo, há de ser muito diferente esta forma em que concebem a natureza. Portanto, eu gostava um bocadinho que vocês refletissem sobre esta questão e até a própria utilização da palavra natureza, se num debate sobre clima e ambiente, se faz sentido usarmos natureza, ambiente, meio, enfim, estejam à vontade. Eu acho que nós, e falo do lado da conservação, acho que temos esse problema de querer sempre atribuir um valor à natureza, não é? Portanto, temos que dele extrair um valor, ou temos que lhe dar um valor. Muitas das vezes esse valor é económico, mas nem sempre, espiritual, relacional, etc. E acho que um dos grandes entravos ao sucesso da conservação é precisamente o valor económico que nós tendemos a incutir na natureza. E como o Gonçalo estava a dizer, o turismo é apontado como uma alternativa, ou muitas vezes a única alternativa, porque nos traz um benefício económico imediato. Muitas vezes traz muitos mais problemas associados, nomeadamente porque a distribuição desse benefício económico não é feito de igual por todos os intervenientes, por todas as pessoas que dependem daquele recurso que está a ser explorado e muitas das vezes localizado nas instituições. Por outro lado, a verdade é que todos nós usamos como recurso, seja pelo espaço, seja pelo que de lá retiramos, seja pelo valor cultural, emocional, religioso que possa ter. Não deixa de ser um recurso, não tem que necessariamente ser económico. E acho que é quase impossível nós nos distanciarmos dessa ideia de recurso, porque é aquilo que tem valor para todos. De um ponto de vista de um primata no humano, é o espaço físico que está relacionado também com o alimento, não é? O alimento é o recurso. Para as pessoas pode ser o espaço para um cultivo ou de um ritual religioso ou o que seja. Portanto, acho que é muito, muito difícil nós dissociarmos. Eu, que tenho uma formação na área da biologia, venho de uma formação em que de certa forma, pelo menos na altura em que estudei biologia, que era muito direcionada para os recursos que beneficiavam os não-humanos e retiravam os humanos, seja as comunidades locais, sejam as instituições, completamente da equação. Era como se tivéssemos um em oposição ao outro. O meu contacto com a antropologia e o facto de estar no centro de antropologia, no meio de antropólogos, acho que dessa forma me tornou uma conservacionista um bocadinho melhor, nesse sentido que me permitiu olhar, e isso é uma coisa que nós contactamos imediatamente quando estamos no campo e quando estamos disponíveis para isso, que é a importância, obviamente, das comunidades humanas e das próprias instituições, e que todas elas são natureza e fazem parte dessa natureza. Portanto, a natureza não é só aquilo que não é humano, que não é antropogénico, não é? As pessoas, os seus valores e as suas estruturas são parte dessa natureza. E nós temos muito poucos locais no mundo remotos que são intocados por humanos. Portanto, cada vez mais o mundo vai ser partilhado entre humanos e não humanos, enquanto nós conseguirmos que os não humanos persistam, não é? E, portanto, só teremos natureza se conseguirmos conciliar e incluir os humanos que fazem parte desta natureza desde há milhões, não é? Há 10 milhões de anos. Obrigada, Tânia. Antes de passar a palavra ao Gonçalo ou à Joana, só aqui me lançar mais uma deixa de
para o debate, que é assim, claro, nós atribuímos valor à natureza, ao que nos envolve, mas se calhar podemos refletir um bocadinho entre o valor de uso e o valor de troca, no sentido que o antropólogo, como o David Graeber e tantos outros o fazem, essa distinção, essa diferença entre o valor de uso e o valor de troca, e isto é uma abordagem mais marxista, claro, e essa diferença pode ter muitos impactos na forma como nos relacionamos no entorno. Sobre essa tua última chega do valor de uso e o valor de troca, por acaso até tinha trazido aqui um exemplo que encaixa muito bem com isso. Aquela instituição medievalista da monarquia em Inglaterra, o príncipe Charles, tem um projeto que é o Rainforest Project. E num dos encontros que ele organizou especificamente focado para o setor financeiro, um financeiro, membro da House of Lords e do Partido Conservador, diz às tantas que as florestas são de facto muito, muito importantes e elas têm que valer. A sua missão, a missão do Rainforest Project é que elas valham mais vivas do que mortas. E qual é o exemplo que ele nos traz? É que estima-se que elas retenham cerca de 610 bilhões de toneladas de CO2 e isso representa um volume de negócio de 18 trilhões. Portanto, aqui temos um exemplo claro do seu valor do valor de troca. Eu creio que é muito difícil a conservação fugir de atribuir um valor financeiro e hoje em dia até se fala tanto dos serviços da floresta. É muito difícil sair deste paradigma, porque as maiores instituições que financiam os projetos de conservação funcionam dentro deste paradigma. E então faz com que até os mais bem-intencionados conservacionistas tenham que recorrer a este discurso. Ou seja, não quer dizer que qualquer projeto de conservação que fale que atribua um valor financeiro aos serviços da floresta tenha tenha uma má intenção. Quer dizer apenas que esse projeto não consegue estabelecer, não tem a força para estabelecer uma ruptura com o paradigma, e se quiser estabelecer uma ruptura com esse paradigma, dificilmente terá financiamento, porque a própria história da conservação ela não se desliga do sistema em que está inserido. Por exemplo, os primeiros parques em África, nós conhecemos a história dos primeiros parques nacionais, não é? Nos Estados Unidos, com o Yosemite e com o Yellowstone, que só por si representaram a expulsão de indígenas do seu território. E esta técnica ficou conhecida como a abordagem excludente da conservação, ou se quisermos, os parques fortaleza. As populações saíam e no seu interior permaneciam as populações não humanas para benefício de olhos, que no fundo seria os turistas da altura, que eram membros da elite e que tinham também eles uma visão muito romântica. Eu queria fazer aqui a ponto com a ideia de natureza, que tinham eles uma ideia muito romântica do que era a natureza. A antropologia mostra-nos que as visões da natureza são muito distintas. As pessoas com quem eu trabalho não partilham a mesma visão das pessoas com quem a Joana trabalha. As pessoas com quem eu trabalho, que são predominantemente da etnia Fula, nem sequer têm uma palavra na língua local para natureza. Eles têm uma palavra para mato, no geral, que é burure, e têm uma palavra para aldeia, que é sare. E tudo o que está para lá da tabanca é burure, mas dentro do burure, dentro do mato, temos a savana, temos a floresta, temos também os lugares de cultivo. Eles inserem-se dentro do mato, e é assim que eles fazem essa distinção. Os animais de casa estão dentro da tabanca, os animais selvagens estão dentro os animais de mato, como eles chamam, estão fora da tabanca. Mas agora perdi-me aqui, já não lembro porque é que estava a recorrer aqui a esta distinção, mas continuando. Então, quando a ideia dos grandes parques nacionais é aplicada no continente africano,
eles também puseram inicialmente a exclusão das populações locais. E eles não eram feitos com uma ideia, inicialmente não eram feitos com uma ideia de parques idílicos, mas sim de coutadas de caça muito semelhantes àquilo que era praticado na Europa e também e particularmente em Inglaterra. E, portanto, estava ali implícita a necessidade de conservar determinadas espécies para usufruto das elites. Às vezes o que estava em questão até era o direito de quem poderia caçar determinada espécie. E, portanto, isto para dizer que é muito difícil sem uma... Mas esta é a minha opinião pessoal, é muito difícil sem uma ruptura de sistema nós levarmos a conservação para um outro patamar. Nós vemos que há uma ligação entre o sistema financeiro hoje e os serviços da floresta, como eu dizia sobre o Rainforest Project do Príncipe Charles. Entre os maiores parceiros está o Barclays, está o Deutsche Bank, está a KPMG. Portanto, vemos esta relação. Toda a gente quer tirar a sua fatia de lucro destes serviços. Em último lugar, geralmente, estão as populações, que hoje em dia dificilmente algum projeto consegue ser aprovado sem, pelo menos no papel, incluir as populações. Nem que seja apenas no plano discursivo. E dentro dos investigadores que trabalham a conservação da natureza de uma perspectiva cultural e social, posso dizer que é mais ou menos aceito que a gestão de base, a conservação de base comunitária, que tem sido o grande modelo desde os anos 90 a ser aplicado em parques naturais, não tem correspondido às promessas que tem feito. E, portanto, estamos numa altura de impasse. Ao mesmo tempo que nos deparamos com uma crise climática que não há volta a dar e que não conseguimos fugir dela, também não estamos a conseguir descobrir as soluções para ele. Ou então, não é descobrir as soluções, há quem aponte soluções. A questão é mais os movimentos de massas que existem em torno da crise climática são minoritários comparativamente à influência do capital na conservação da natureza. E, portanto, pronto, acho que estamos neste impasse. Obrigada, Gonçalo. E agora passava a palavra à Joana. E ela falou logo de início de que os grupos com quem trabalha veem a natureza como senciente, e também gostava que pegasses um bocadinho nisso e indo ao encontro do que o Gonçalo estava a dizer e também da Tânia, para percebermos estas diferentes percepções da natureza e fazendo também esta ponte, tentar perceber como é que estes grupos que acabam de ser mais localizados, não é? E ter uma ação, embora coletiva, mas mais diminuta, como é que eles conseguem ver-se ou não como agentes na mudança deste paradigma, e se acham que esta ação, por mais pequena que seja, tem impacto na mudança, ou se também é como o Gonçalo vê, que era necessário mesmo uma ruptura maior. Talvez primeiro tenho que ir à origem da palavra pagão. Um dos significados que existe, dada esta palavra, é habitante do campo. Isto é uma ideia que vem durante a conversão ao cristianismo da Europa, que era mais fácil a conversão em meio urbano e mais tarde chegar ao meio rural, e que no meio rural há uma diferença entre o que é a religião institucional e o que é a religião como ela é vivida pelas pessoas. E é algo que se encontra hoje, a forma como se vive a religiosidade e a espiritualidade pelas pessoas é completamente diferente daquela que é colocada pelas instituições. E há esta ideia, e o movimento começou a surgir principalmente a partir do século XVIII, XIX, com uma ideia romântica do que era os habitantes do campo, o que era o local idílico que é a natureza. E isto hoje ainda está presente nos movimentos, apesar de também existir uma ideia muito
pragmática dos perigos da natureza. Neste caso, a natureza é encarada como um agente, também como algo que está vivo e que tem ação e que engloba humanos, não humanos, seja vegetais, animais. Os espíritos também são considerados e é todo este bolo que é a natureza. E se considerarmos isto, o ser humano faz parte da natureza. Portanto, a necessidade de proteção e de cuidado vem também de uma ligação muito utilitária. É a partir dela que o ser humano retira a subsistência, mas também a sua própria existência. E é este argumento muito presente e este valor e esta angústia e ansiedade que vem a partir da crise climática, que leva muitas das pessoas a procurar estes movimentos que têm esta abordagem de reconexão ao meio natural, à ideia de que a natureza é o que nos permite também existir, além dos nossos sistemas sociais e culturais, e que a sua degradação vai pôr em risco também as nossas próprias vidas. E este desencantamento e esta ansiedade e esta incerteza faz com que também as pessoas procurem este tipo de movimentos. Mas é muito claro que a natureza não é só algo idílico, ela também é feita de predadores, feita de fenómenos que fogem das nossas mãos e que estão presentes. E todas as ações que fazem, por mais pequeno que seja, eles consideram que têm impacto. Seja as mais básicas de reciclagem, seja poderem juntar-se e com as suas vozes, porque há a ideia de que a palavra tem poder, e existindo poder, há algo que pode ser transformado, há uma ação concreta que pode acontecer e que qualquer que seja a ação mais pequena tem impacto, e o não fazer nada é que é preocupante. Portanto, é que há esta... uma vez numa entrevista disseram-me, uma mulher disse-me: para mim não faz sentido ser pagã se eu não for ativista pelo meio ambiente ou se eu não for pela igualdade de género. Não faz qualquer sentido, porque está intrinsecamente ligado, porque enquanto cidadã, também enquanto pagã, faz-lhe sentido estar presente neste diálogo e neste debate tão necessário neste momento. Tânia, tinhas algo a dizer sobre o que a Joana estava a falar? Sim, ainda eu encontro ao que a Joana estava a dizer dos próprias crenças rituais ligados à natureza. É muito interessante perceber que muitas das vezes são essas crenças que permitem o equilíbrio dos ecossistemas, ou que têm permitido o equilíbrio dos ecossistemas a longo prazo, e que, na verdade, esses desequilíbrios acontecem quando há uma disruptura com essas crenças e com essas práticas ligadas às próprias práticas culturais das comunidades. E nós vemos isso, por exemplo, na Guiné-Bissau, em que as comunidades que vivem em determinadas regiões há mais tempo, as etnias que foram primeiramente para determinados locais, têm crenças que estão completamente em linha com questões atuais de conservação. Por exemplo, os Nalu, neste caso na região onde nós trabalhamos há muito tempo, que é Cantanhês, que é no sul da Guiné-Bissau, a zona de floresta do país, em que há uma grande concentração de populações de chimpanzé ali, portanto as pessoas vivem em muita proximidade com o chimpanzé e sempre houve a crença, por exemplo, nós vemos a caça e o consumo de carne de todas as espécies de primatas que existem no país, exceto com o chimpanzé. Portanto, eles atualmente caçam o chimpanzé para venda de animais de estimação, porque é um comércio altamente lucrativo e até transnacional, mas não o comem. Nós já fizemos trabalhos em que analisámos as espécies que estavam presentes em mercados de carne para consumo, em restaurantes, em casas, etc. E o chimpanzé não é encontrado, na verdade. E aquilo sempre que as pessoas que
que os antropólogos têm entrevistado mencionam é que o chimpanzé é tão semelhante ao humano, ou melhor, não é semelhante ao humano, eles contam a história de o chimpanzé é um humano que foi castigado e, portanto, que foi enviado para a floresta e que ficou feio e, portanto, eles veem o chimpanzé como humano, que não está longe daquilo que nós sabemos em termos científicos, não é? O que são os chimpanzés e o que são os humanos? É, efetivamente, o nosso parente mais próximo. Se nós pensarmos nisto do ponto de vista até de proteção em termos sanitários, o chimpanzé, sendo o nosso parente mais próximo, é também o maior veículo de doenças. Portanto, quanto maior é o contacto com o chimpanzé, maior é a probabilidade de haver contágio de doenças, não é? Destes para os humanos, que depois se podem espalhar, para os quais nós não temos proteção e, portanto, somos muito mais suscetíveis, com consequências maiores, não é? Todos estamos a viver não no chimpanzé, mas estamos a viver situações destas. Portanto, há, na verdade, e o chimpanzé, sendo dos primatas com maiores tempos de geração e com um papel muito importante até na manutenção das florestas, porque são de grande porte, porque migram a grandes distâncias, portanto, conseguem fazer dispersão de sementes de árvores, plantas grandes a longas distâncias, têm um papel na manutenção dos ecossistemas muito importantes. Portanto, percebemos que há determinadas crenças que vão ao encontro daquilo que é a manutenção do equilíbrio não só dos ecossistemas, mas da própria proteção, não é, das comunidades. E eu acho que nós, enquanto comunidade preocupada com questões de equilíbrio dos ecossistemas, que são os principais responsáveis pelas alterações climáticas, não é? As alterações climáticas acontecem porque os ecossistemas, sejam eles marinhos, terrestres, florestais, qualquer tipo, estão completamente desequilibrados e, portanto, há alterações de todas das suas componentes e nós sofremos essas consequências, mas nós percebemos, se olharmos para aquilo que são as práticas mais tradicionais das populações que vivem naquilo que nós conhecemos como ecossistemas naturais, conseguimos retirar muito daquilo que são as práticas e que são aquelas que, na verdade, serão mais em linha, serão mais sustentadas a longo prazo. Agora, obviamente que aquilo que nós também observamos, e eu acho que é dos maiores desafios, é a disrupção das populações, não é, contemporâneas, mais jovens, com estas crenças e com estas práticas, porque há, na verdade, uma demanda de obtenção de bens e de serviços que é uma consequência daquilo que é importado do mundo ocidental, não é? Portanto, e daí as questões relacionadas, nós não conseguimos dissociar as questões da conservação dos mercados económicos e do capitalismo, porque é a força que promove a necessidade da aquisição rápida de bens e de serviços que depois leva a uma disrupção destas crenças mais locais. Obrigada, Tânia. E no sentido do que tu disseste, falaste muito em crenças e práticas tradicionais, mas eu também talvez lançava aqui uma questão, não é? Se nós, em vez de só vermos a questão neste prisma da crença e das práticas tradicionais, também podemos ver nessas práticas uma forma de conhecimento que tem a ver, não é, com a implantação das pessoas nos territórios ao longo dos séculos e que de forma é que vão desenvolvendo também um conhecimento que é muito mais empírico, mas não deixa de ser conhecimento, e como é que nós também, enquanto antropólogos e antropólogas e até os cientistas em geral, podem olhar para esses conhecimentos e atribuir tanta validade como ao conhecimento produzido na academia, porque, como tu demonstraste, e certamente o Gonçalo e a Joana também terão exemplos, este conhecimento está mais alinhado com o equilíbrio, porque as populações estavam totalmente dependentes do meio em que viviam e não havia esta questão da aquisição de bens e de que forma é que nós, enquanto cientistas, podemos olhar para essas práticas e isso também ajudar-nos a ter, a refletir sobre a questão climática de outro prisma e perceber que existem outras formas e outros conhecimentos possíveis e que a partir deles podemos aprender bastante. Não sei se o Gonçalo quer comentar isto. Sim, eu posso dar um exemplo, não é de uma pesquisa minha, é de um casal de antropólogos. Ela, na verdade, não é antropóloga, mas é como se fosse, que é a Melissa Leach e o James Farhead. Há uma lei
que se quis passar como uma lei geral, que é no fundo crescimento populacional igual a desequilíbrio de recursos. Pronto. Que vem de um economista chamado Malthus. E essa ideia foi uma... ainda hoje tem uma prevalência muito grande na conservação da natureza e não só. E a partir de um estudo de caso na Guiné-Conakry, estes dois antropólogos foram para umas florestas, que são as florestas do Quicido, foram estudar como é que era o relacionamento dessas populações com o seu ambiente circundante, e levavam com eles uma premissa, que é: as florestas estão a desaparecer, a savana, está a haver uma savanização, que também é um termo corrente na África Ocidental. Portanto, a savana estava a avançar a partir da desflorestação, e isso devia-se ao crescimento populacional. E eles, com pesquisa de documentos históricos, foram encontrar, eu não me recordo no século, eu penso que foi no século XIX, foram encontrar no século XIX uma carta de uma autoridade colonial dizendo que os indígenas estavam a destruir tudo com os seus fogos incontrolados. Só que, um parênteses, a agricultura nas zonas interiores da África Ocidental é predominantemente de corte e queimada da floresta. E portanto, estavam a destruir as florestas. E a partir desse ponto, todos os documentos que referiam aquelas florestas vinham sempre com a premissa de que a floresta estava a desaparecer, fruto da utilização desregrada dos recursos naturais por essas populações. Ora, eles, através da sua pesquisa, e foram desencantar cartas aéreas e etc., a partir dos anos 30, começou a haver registros fotográficos pelos franceses daquelas florestas, viram que, na verdade, o que estava a surgir eram ilhas de florestas, novas ilhas de florestas que estavam a surgir nas imediações das aldeias, e que corroborava com a oralidade das pessoas de que a floresta aumentava na zona das tabancas, e que a floresta também era entendida como um porto de abrigo, um porto seguro. Que na Guiné-Bissau é muito visível esta ideia da floresta como um porto de abrigo, também pela luta de libertação que eles tiveram, e a floresta era o local onde o PAIGC se organizava na luta, onde tinha escolas, onde tinha os hospitais, onde tinha as suas bases. E, portanto, através de um caso concreto, se eliminou uma lei geral. Bom, se refutou uma lei geral. Não tem que ser sempre assim. Há mais exemplos destes. Hoje em dia, arqueólogos, geólogos, biólogos, antropólogos em equipas transdisciplinares conseguem ver que na Amazónia a floresta é antropogénica, particularmente os solos são extremamente férteis. Eles chamam aquilo os dark soil, dark earth, a terra preta, que é uma terra com uma concentração enorme de minérios, e não só, que faz com que ela seja altamente fértil, e essa terra aconteceu por milénios de agricultura de corte e queimada, e portanto não tem que ser sempre assim. Não sei dar uma alternativa, mas é interessante como, por vezes, é interessante ver, na verdade, a importância de equipas transdisciplinares e interdisciplinares que promovam este cruzamento entre todas as disciplinas, e que conseguimos chegar mais longe no conhecimento do que é possível, e já ter uma linha no horizonte do que é possível, eu acho que é positivo. É contrário a uma visão derrotista, e, portanto, há esperança, eu acho. Posso só dizer aqui, muito rapidamente, só aqui em linha com o que o Gonçalo estava a dizer. Mesmo aquilo que nós vemos hoje e que sabemos hoje é que a grande parte daquilo que é a degradação dos habitats não resulta das práticas das próprias populações locais. Resulta da subexploração para exportação. Portanto, a grande parte da destruição das florestas é para exportar madeira para outros continentes, nomeadamente. Os próprios recursos pescatórios são subexplorados por companhias internacionais, portanto não são explorados sequer
pelos pescadores locais. Aquilo que nós assistimos, por exemplo, agora na África Ocidental muito é como temos grandes embarcações internacionais a virem pescar e a sobrepescar os recursos marinhos, os pescadores deixam de ter os próprios recursos e passam a ser caçadores. Portanto, deixam de ser pescadores porque não há peixe e passam a caçar para vender comercialmente. Portanto, temos aqui uma cadeia que não é promovida pelo aumento da população local, é promovida pelo aumento da demanda comercial no Ocidente. Não podia estar mais de acordo, porque isto recentemente na Guiné-Bissau, uma ONG ambiental e guineense e uma das mais prestigiadas lançou uma campanha contra a pesca numas ilhas no arquipélago dos Bijagós, e as fotografias que eles lançaram era de facto muito impactante. Isto também tem uma ponta aqui com a conservação, porque a conservação dialoga sempre com imagens impactantes. E eram imagens que qualquer pessoa ocidental não ligada a contextos de pesca ficaria horrorizada, porque era milhares de peixes a secar ao sol, e portanto era uma imagem muito, muito, muito poderosa. Algumas dessas espécies, de acordo com a ONG, eram espécies ameaçadas e proibidas de pescar. Aquilo é uma reserva da ecosfera da Unesco, e da biosfera da Unesco, e houve um grande burburinho na sociedade guineense. Falou-se na rádio, falou-se na televisão, imenso nas redes sociais, mas em nenhum ponto era mencionado o problema, nem sequer está estudado o problema da pesca industrial na Guiné-Bissau. A pesca industrial na Guiné-Bissau representa a maior fatia do PIB, através das cotas pesqueiras, que vende a outros países, sendo um dos maiores contratores a União Europeia, que é também a União Europeia que é responsável pela fiscalização da pesca na Guiné-Bissau, que é estranho. Mas não é só a União Europeia, é também a China, a Coreia. Estas são as principais. E pronto, logo a seguir ao caju logo a seguir à pesca temos o caju como maior fonte de receita, mas pronto, aqui é um exemplo claro onde o alvo foi aqueles pescadores que claro, sem dúvida alguma que provavelmente têm algum impacto, mas é impossível nós podermos quantificar o impacto de um e do outro sem termos um estudo que nos diga qual é de facto o impacto que a pesca industrial tem no país. E só aqui para dar um exemplo, as embarcações que estamos a falar, que foram alvo de foco desta ONG, são embarcações de 7, 8, 10 metros, no máximo 15 metros, e 15 metros já é dizer muito, embarcações de madeira, de pesca artesanal, literalmente, em que são lançadas redes e depois ao fim do dia são apanhados. Não têm sonares sequer. Portanto, é uma diferença certamente muito grande, mas mais uma vez impossível de quantificar enquanto não houver um estudo que nos mostre os impactos da pesca industrial. Obrigada, Gonçalo e Tânia. Esta questão da pesca também poderíamos fazer outro episódio de podcast, que eu teria muito para falar convosco, mas não é o lugar. Mas é interessante a imagem e como é que há imagens que têm muito mais impacto para o grande público, e é a diferença entre a visibilidade e a invisibilidade. A pesca industrial é muito invisível, porque passa-se muito ao largo e ninguém a vê, muito menos sabe de facto das práticas, e a fiscalização é outra. É muito mais fácil, e acontece aqui em Portugal, olhar para os pescadores locais, que parece que têm um grande impacto, e todos terão certamente, mas a escala é outra. E agora só aqui retomando um bocadinho a questão do conhecimento local, para incluir a Joana no debate, talvez perguntava-te de que forma é que vês que, ou não, se existe um conhecimento local associado também às práticas espirituais, nomeadamente em algumas questões que já me tens falado, da cura, da relação com as ervas e com outras práticas que existem nesse sentido, que eu acho que pode até fazer uma ponte com o trabalho dos colegas. O contexto do paganismo contemporâneo, estamos a falar de um contexto ocidental, profundamente marcado pelo capitalismo, políticas neoliberais e pela forma de organização que nós estamos todos habituados. E estes movimentos surgem um pouco
contra dimensões mais hegemónicas de organização religiosa ou mesmo social. Contudo, vão muito ao passado para procurar estrutura. E é nessa busca, nessa procura por crenças e práticas mais tradicionais, neste caso, falar no contexto português, que vão buscar e vão procurar inspiração para o que está a ser praticado e vivenciado hoje. Principalmente essa dimensão da cura. É muito comum recorrer à história oral, rural do país, para procurar esse tipo de conhecimentos mais práticos ligados à cura através de plantas, à cura medicinal. Claro que também é adaptado aos movimentos de cura da medicina alternativa, mas vai muito buscar esses registros, as mesinhas que passaram de geração em geração pelas avós, a certos rituais e ritos também que vêm dessa altura, também parte da história oral, de procurar diversos mitos ou histórias que tenham em si algum ensinamento que se possa retirar para o presente, e que ajudam também a procurar essa ligação ao meio ambiente e a uma dimensão mais de equilíbrio, uma procura de equilíbrio no momento presente, se considerarmos todo o contexto de exploração que se tem existido. Isto também acaba por ser um mote para se juntarem a diversas causas, seja as causas contra a exploração de lítio, que foi central na Marcha pelo Clima de 2018, seja juntarem-se a ações, por exemplo, em Portugal contra as touradas e o bem-estar de direito animal, que vem de toda essa leitura do passado, de uma adaptação ao presente, que faz-se sentido com o que retiram, conseguem adaptar e dar algum sentido e procurar de novo um encantamento que está em falta devido à situação atual em que vivemos. Vem muito daí essa presença das crenças e práticas tradicionais e também indígenas, que é muito comum também haver uma integração de certas práticas indígenas nestes movimentos. Se, por exemplo, considerarmos o xamanismo contemporâneo ou neo-xamanismo, que nos permite, então, que existe esta ligação a outros territórios para lá do local em que se encontram estes grupos. Obrigada, Joana. Nós já estamos mesmo a entrar na reta final e temos falado aqui de muitos assuntos diferentes, não é? Não dá para abordar todos, mas houve aqui um que eu achei que foi central, e que todos vocês acabaram por pegar, que foi um bocadinho a questão dos desequilíbrios entre as visões dominantes em torno do clima e do ambiente, face aos vossos terrenos e aos impactos que isso tem. E para repegarmos novamente esta questão da ciência para o clima, que acho que será importante para encerrarmos, eu gostava que me falassem um pouco também de como a agenda climática surgiu nos vossos terrenos e de que forma é que vocês acham que esta agenda está a contribuir ou não e que impactos está a ter, e também os impactos mais concretos das alterações climáticas mais visíveis que vocês conseguem se aperceber, e de que forma é que as vossas pesquisas e a antropologia em geral, não sendo uma pesquisa da área
nas áreas da biologia, ou da geografia física, etc. De que forma é que a antropologia pode contribuir ao dar visibilidade a estas questões que nós temos vindo a falar? Acho que aquilo que nós fazemos localmente, quando trabalhamos numa questão qualquer relacionada com a conservação, não é? Num local em específico, nós tentamos sempre que aquele local possa, não é? Obviamente, para além do impacto que possamos fazer localmente e para a região, o país, o que seja, que tenha uma representação também global, nomeadamente as espécies com que estamos a trabalhar, as etnias, o que seja. A minha visão é que não deixa de ser quase como um penso rápido que nós estamos a colocar. Obviamente que, e aqui a antropologia tem um papel muito importante em tornar esse curativo mais viável a longo prazo. Mas a verdade é que quando nós estamos a falar em áreas protegidas, estamos a falar quase em ilhas, não é? De território mais ou menos natural, com mais ou menos impacto, que é possível de ser gerido. Mas quando saímos dessas ilhas, a gestão já não é já não é possível. E, portanto, aquilo que nós fazemos sempre é manter os equilíbrios dos ecossistemas, mas ao nível de ilhas. E, portanto, temos pequenas ilhas onde há algum equilíbrio que não é viável, se nós pensarmos em termos evolutivos, nem das espécies animais, nem das espécies vegetais, nem sequer dos humanos, porque em termos globais há um enorme desequilíbrio. E, portanto, por muito que os conservacionistas e os antropólogos consigam, de certa forma, estancar certas feridas localmente, em termos globais e a longo prazo, é difícil manter o tal equilíbrio dos ecossistemas em termos globais, porque há os nossos padrões de consumo. E aqui eu acho também importante fazermos a distinção entre a explosão ou tamanho populacional e níveis de consumo, porque as duas coisas não são o mesmo. E, portanto, eu já cheguei a ouvir em conferências internacionais conservacionistas que trabalham em África desde os anos 50, 60, portanto, a dizer que o grande problema é o crescimento em África, e porque agora as pessoas têm medicação e têm outras condições de vida, não morrem tanto, mas continuam-se a reproduzir, portanto, esse é o problema, quando todos nós temos a noção que, se calhar, uma criança americana ou uma criança portuguesa, ou o meu filho até aos 10 anos, se calhar vai consumir mais do que uma família de 20 ou 30 pessoas em Cantanhês durante a sua vida toda. Portanto, o problema não é o crescimento, não é o número de pessoas em absoluto, é os níveis de consumo. E esse é o nosso desafio maior e que é muito complexo de resolver. Mas eu na minha modesta opinião, as questões de conservação, as questões das alterações climáticas só serão resolvidas quando as questões do consumo exacerbado, não é? No mundo ocidental, conseguirem ser controladas. Enquanto não houverem políticas nesse sentido, tudo aquilo que nós fazemos localmente são pequenos pensos rápidos que nós estamos a colocar para manter aquelas populações vivas por mais umas décadas ou 100 anos, mas não mais do que isso. E não vamos resolver questões globais só assim. Claro, obrigada, mas de alguma forma pode contribuir para esta agenda a agenda climática, que acaba por partir mais de certos centros de poder e de certas entidades, não é? E de facto às vezes há desencontros, não é? Entre os impactos que tem e uma agenda que quer de alguma forma contribuir para o meio ambiente, mas depois pode entrar em choque com populações mais locais, não é? E há bocadinho vocês deram vários exemplos e no meu caso até deparo-me com isso na pesca. Se calhar agora passava a palavra ao Gonçalo para comentar um bocadinho o que a Tânia disse. Eu não sei responder muito bem à tua pergunta. Eu gosto muito de uma frase que ficou muito popularizada por um brasileiro chamado Chico Mendes, que era seringueiro. Ele retirava resina e havia muitos conflitos entre os seringueiros que trabalhavam para ruralistas, grandes proprietários brasileiros, e as populações indígenas. E isso criava toda uma série de conflitos. Houve seringueiros que assassinaram indígenas, houve indígenas que assassinaram seringueiros.
E a partir dos anos 70 os seringueiros começaram-se a organizar, criaram um sindicato, e um dos mais destacados dirigentes era o Chico Mendes. O Chico Mendes dizia: ecologia sem luta de classes é jardinagem. E isto ficou muito... Foi uma frase que ficou popularizada, mas que eu tenho tendência a concordar. Eu vejo na crise climática mais uma expressão da luta de classes. Eu vejo na crise climática uma elite e uma minoria que assambarca a maioria dos recursos, e nós, mesmo de uma perspectiva de consumo, que, sem dúvida alguma, a gente consome muito mais ao longo da nossa vida do que em países periféricos ao capitalismo, e há aqui às vezes uma ideia de que a África é um continente com uma população grande, mas não, a África na verdade é um continente com uma população muito reduzida para a sua dimensão. E portanto eu penso que, mas esta é a minha opinião pessoal, vale o que vale, mas eu penso que nós caminhamos mesmo para o acentuar da crise ecológica, e só os movimentos de massas é que vão conseguir reverter isso, e há bons movimentos a serem criados. E do ponto de vista da antropologia e do seu papel, eu acho que cada antropólogo tem a sua maneira de lidar com o trabalho que faz, mas podemos ter pelo menos o papel de trazermos entre a nossa vida para fora da academia. Dentro da academia podemos ser mais uma voz, e por vezes o nosso trabalho é contracorrente. E ser contracorrente é bom, é positivo, quando é fundamentado, obviamente, e traz mais elementos para a consciencialização, e enfim, pode dar mais armas ao ativismo. E isso vê-se muito bem em países, por exemplo, como o Brasil, em que há uma antropologia militante muito forte, e que estabelece pontos com os movimentos indígenas, enfim, e hoje até já há antropólogos indígenas e que levam o conhecimento para uma causa, e isso pode ser um dos futuros da antropologia, mas também falamos de uma disciplina que é tão heterogénea que às vezes custa-me apontar um caminho para uma disciplina em que eu sou tão jovem nela, não é? Então, pronto, acho que ela é pluralista e cada pessoa vai traçando o seu caminho, mas há certamente bons exemplos de como a antropologia, inclusivamente na antropologia portuguesa, em como muitas das vezes a antropologia está do lado certo, que é no fundo o lado dos oprimidos, não é? É difícil nós encontrarmos um trabalho em antropologia que defenda os grandes senhores, não é difícil, ou pautas misóginas, ou pautas da classe dominante. Bom, enfim, é difícil encontrarmos esse exemplo, por isso só por si eu acho a antropologia bastante positiva. Obrigada, Gonçalo, deste uma ótima resposta, e talvez também a minha questão não tenha sido clara, mas também, e agora reformulando e lançando a pergunta à Joana, é de que forma é que as ciências sociais, e neste caso particular a antropologia, tem algo a dizer na crise climática, porque quando vemos os debates sobre a crise climática, toda esta agenda climática, há de facto outras áreas que se sobrepõem, não é? E nós, enquanto cientistas sociais, também, se temos algo a acrescentar e contribuir nesta ciência para o clima. E também, e fazendo a ponto com o que o Gonçalo disse, tu também notas esta questão da crise climática como uma expressão de classe ou não? É impossível não notar. Principalmente estando a trabalhar num contexto de pessoas profundamente especializadas, de classe média e alta, em que as agendas climáticas vêm dos centros de poder que se tem falado. Apesar de existir um diálogo e procurar existir um diálogo com outro tipo de questões e
classes sociais, não deixa de ser uma elite que pode estar a falar sobre estas questões, estar-se a manifestar-se sobre, porque tem também a forma de o fazer. Claro que isto não invalida a sua capacidade de ação e que o que estão a fazer é correto, mas não deixa de existir esta forte presença de diferenças de classe e as próprias estruturas e do sistema em que nós vivemos presentes. E, a meu ver, e pelo aquilo que eu tenho aprendido e tenho dialogado com as pessoas com quem eu trabalho, a meu ver, a antropologia e as ciências sociais em geral, o que nos pode trazer para as agendas climáticas e para toda esta questão do clima é perceber a motivação, a preocupação, o engajamento do ser humano e de todos os indivíduos na sua forma mais plural, independentemente do contexto, seja no contexto religioso, espiritual, seja no contexto da conservação, seja no contexto de conhecimentos tradicionais, a dar e mostrar visões que, apesar de estarem inseridas no sistema, também podem ser contra esse sistema e vão numa corrente contra, ou por vezes a palavra contra é um pouco forte, mas dão-nos alternativas ao que está estabelecido. E a meu ver, é nesse diálogo e nessa partilha que nós conseguimos trazer mais e conseguimos contribuir para estes debates e dialogar com os nossos colegas, seja da área da biologia, da economia e tudo mais, é fazer este diálogo e esta partilha. Pelo menos, a meu ver, este é um momento central e tendo consciência que existem todas estas pequenas questões, ou seja, essas diferenças de classe, diferenças económicas, diferenças de contexto e de conhecimentos que estão na mesa. Obrigada, Joana. Eu acho que podemos dar por encerrada a nossa sessão e quero agradecer a todas as pessoas que estão a ouvir este episódio, que foi editado no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores 2021, Ciência para o Clima. Eu sou Vanessa Amorim e foi um prazer moderar este debate. Obrigada.